Estimados ouvintes, sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida. Um projeto dedicado a levar conhecimento sobre ciência, tecnologia, inovação e suas interfaces para todos, de forma digital e escalável. Hoje nós trouxemos uma questão na área de química, abordando os conceitos básicos da química, especialmente os conceitos de substâncias e misturas. Vamos lá. Nós temos uma questão da FUVEST, de São Paulo, com o seguinte enunciado: água e etanol misturam-se completamente em quaisquer proporções. Observa-se que o volume final da mistura é menor do que a soma dos volumes de etanol e de água empregados para prepará-la. O gráfico a seguir mostra como a densidade varia em função da porcentagem de etanol em volume empregado para preparar a mistura. Densidades medidas a 20 graus Celsius. Aqui nós temos o gráfico, que ele decresce com um aumento de etanol na mistura. Quando nós temos 0% de etanol, nós temos a densidade da água, e quando nós temos 100% de etanol, nós temos a densidade de etanol. Se 50 ml de etanol forem misturados a 50 ml de água a 20 graus Celsius, o volume da mistura resultante a essa mesma temperatura será de aproximadamente alternativa A, 76 ml, alternativa B, 79 ml, alternativa C, 86 ml, alternativa D, 89 ml ou alternativa E, 96 ml. Observe então que o que gostaríamos de determinar é o volume da mistura resultante e esse valor é um valor aproximado. Retornando aos conceitos básicos da química, sabemos que as substâncias puras são materiais que apresentam propriedades bem definidas e constantes, além de composição fixa, como a água destilada. Já as misturas são materiais formados por mais de uma substância e suas propriedades variam seguindo a proporção das partes, como por exemplo o suco de limão, cuja propriedade, a concentração, depende da proporção das partes. Nós temos aqui a diferença do diagrama para substâncias puras e misturas de substâncias. Lembrando que em substâncias puras nós temos temperatura de fusão e de evaporação bem definidas, enquanto para misturas nós temos essa temperatura ocorrendo em um range, ou seja, em um patamar de temperatura e não em apenas uma temperatura. Retornando ao enunciado, então o que desejamos calcular é o volume da mistura resultante. Lembrando que a relação entre densidade, volume e massa é igual a densidade igual a massa dividido pelo volume. O que procuramos nesse exercício é o volume da mistura. Logo, como consequência, precisaremos da densidade da mistura e da massa da mistura. A densidade da mistura pode ser calculada ou determinada por uma extração direta do gráfico, sabendo que nós temos 50 ml de etanol misturados a 50 ml de água. Como consequência, nós temos 50% de cada um dos componentes. Olhando no gráfico, 50% de etanol e 50% de água nos conduzirá a uma densidade de aproximadamente 0,93 gramas por ml. Agora precisamos determinar a massa da mistura, que é o que ainda falta. Lembrando que a massa da mistura nada mais é do que a massa do álcool mais a massa da água. Assim, precisaremos determinar qual é a massa da água e qual é a massa do etanol. Utilizando novamente a relação de densidade, que é igual a massa sobre o volume, nós podemos isolar a massa, passando o volume que está dividindo para o outro lado multiplicando. Assim, a massa da mistura ou a massa da água é igual à densidade da água vezes o volume da água. Substituindo os valores, nós temos que a massa de álcool é igual à densidade do álcool vezes o volume do álcool. A densidade do álcool pode ser extraída do gráfico quando nós temos 100% de álcool. Se nós olharmos onde o gráfico toca
o eixo Y, nós encontraremos 0,78, vezes o volume de álcool, que é 50 ml, e a massa de água, que é igual à densidade da água. Quando nós temos 0% de álcool, nós temos então 100% de água. Olhando onde o gráfico toca o eixo Y, nós temos o valor igual a 1,00 ou simplesmente 1, vezes o volume de água, que é 50 ml. Muito bem, substituindo então esses valores na mistura, nós temos que a densidade da mistura é 0,93, que é igual a 0,78 vezes 50, que é igual a 39, e 1 vezes 50, que é igual a 50. 50 mais 39 é igual a 89. O valor de 0,93, que é a densidade, vai passar dividindo. O volume que está dividindo passa para o outro lado, multiplicando. Então, no final, nós temos que o volume é igual a 89 dividido por 0,93. No final, o volume da nossa mistura é igual a 95,6 mililitros, ou ml. 95,6 é aproximadamente 96 ml, que é a alternativa E. Excelente! Esperamos que o conhecimento apresentado hoje possa colaborar com seu crescimento pessoal e contribuir para a sua jornada de vida. Até a próxima!